Meu amigo, pouca gente já parou para pensar na relação profunda que existe entre monogamia, feminismo e bruxaria ou feitiçaria. É impressionante como as pessoas nunca param para fazer essa reflexão. Então você que é cristão, que defende a monogamia com unhas e dentes, saiba de uma coisa, meu amigo. Você sequer defende aquela monogamia que vigorou durante muito tempo na civilização ocidental cristã. Essa monogamia que você defende hoje é bruxaria mesmo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então é para a honra e glória do Eterno que hoje finalizamos a leitura desse livro que já se tornou um clássico da literatura brasileira, embora ele seja um livro escrito em inglês, eu estou fazendo a tradução dele, Eros Made Sacred. E aí já vem uma novidade, né? Ao longo da série de vídeos aqui que eu fiz no canal do livro, eu estava pronunciando o nome errado, e vocês vão descobrir como eu descobri isso hoje. Então nós deveríamos ler o capítulo 6 nesse vídeo aqui, Monogamia, Feitiçaria e Feminismo. O Sr. James Wesley Stevens estabelece uma relação interessantíssima entre essas três ideologias e prova que elas realmente são irmãs e partem de um mesmo princípio igualitário. Só que eu não vou ler aqui com vocês o capítulo 6, vou apenas fazer um breve resumo. Por que isso? Porque eu vou recomendar para vocês aqui, vou deixar na descrição do vídeo, inclusive, um link para o vídeo do canal da Lili, Amor Justo, no qual ela fez 2 vídeos lendo esse capítulo 6 inteiro. E quem é a Lili? A Lili é uma brasileira que é a segunda esposa do Peter Rambo, que alguns aqui no canal já devem ter ouvido falar dele, o pessoal aí que acompanha os canais do Fábio, o canal do Gabriel, né, que a gente aborda muito essa questão de poliginia. Então é um cara que está muito por dentro desse assunto também, já citamos ele em outros vídeos. Enfim, ela é a segunda esposa dele, é brasileira e tem um canal em português falando sobre poliginia. Então tá aí, né? Pro pessoal que dizer que não, só vejo canais de homens falando sobre poliginia. E eu descobri que eu estava falando errado o título do livro exatamente por conta dela, que ela pronunciou o título do livro corretamente, né? Eros Made Sacred, porque na minha cabeça era sacred, por causa de sacrifice. Mas enfim, né, o meu inglês para leitura, ele é muito bom. Para escuta, ele é muito bom também. Agora, para pronúncia, eu sou lamentável. Ele tá no nível 5 para 6 e olhe lá. Então, senhores, de qualquer forma, estou feliz porque é mais um canal falando sobre poliginia e uma mulher, e ainda mais uma brasileira. Então, ela fez uns 2 primeiros vídeos com um tempo sem gravar por questões técnicas, segundo ela mesma explicou, mas voltou a gravar e eu tenho certeza que agora ela vai gravar com mais frequência. Então é mais uma produtora de conteúdo agora, juntando-se às fileiras de quem defende a poliginia de cara aberta, sem nenhum medo, e agora uma mulher. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam lá no canal dela, você que tem interesse nessas discussões sobre poliginia, faça isso que eu tenho certeza que você será edificado. Então hoje aqui nesse vídeo eu vou apenas falar alguma coisa sobre esse capítulo 6, destacar alguns pontos importantes, e vou ler então o 7º capítulo, que é a conclusão do livro, que tem questões interessantíssimas também para a gente refletir. Tem um outro apêndice com perguntas e respostas, que eu vou traduzir também, para traduzir a obra como um todo, mas como elas já foram tratadas ao longo da série de vídeos que eu fiz sobre esse livro aqui no canal, eu não vou gravar um vídeo sobre isso. Provavelmente eu vou partir para um outro livro, ou então o que o Eterno quiser, né? Eu já terminei o meu livro também, vocês sabem disso. Em breve vou publicá-lo e quem sabe também eu não faça a leitura ou trabalhe alguns pontos dele aqui no canal também. Então, senhores, vamos lá. No capítulo 6, o que o James Wesley faz? Ele faz exatamente essa relação entre monogamia, feitiçaria e feminismo. As 3 coisas, nessas 3 ideias, elas trabalham uma questão essencial, que é comum entre elas. E que questão é essa? A ideia de igualitarismo. Então, por exemplo, a monogamia é a ideia de que dentro de um casamento, você só pode ter um homem e uma mulher. O feminismo é a ideia de igualitarismo dentro de uma perspectiva jurídica e social. E a bruxaria e a feitiçaria, qualquer pessoa que já estudou um pouco mais a fundo questões de ocultismo, enfim, de esoterismo, mais da mão esquerda, né, como eles costumam chamar, e mesmo da mão direita também, como eles, enfim, que seria uma magia branca, sabe que a ideia de feminino e masculino é fundamental. Então esse pessoal já fica meio puto aí
com esse pessoal da ideologia de gênero, né? Então, há um tempo atrás, a J.K. Rowling estava criticando o pessoal trans, mas não é porque ela é conservadora, meu amigo. Não é porque ela é uma figura que, meu Deus, agora J.K. Rowling é de direita. Não é isso, é porque ela é uma feiticeira. Ela é praticante de Wicca e de ocultismo. Então, dentro do ocultismo, é fundamental a ideia de masculino e feminino. Então, não tem espaço para menine. Pelo contrário, os ocultistas aí que fazem parte das elites que controlam o mundo e querem tornar o homem escravo, eles utilizam esse tipo de ideologia para o gado, para a massa, para fazer com que as pessoas se percam mesmo. Mas entre eles sabem nitidamente que o masculino e o feminino é fundamental. Agora, dentro da maioria das linhas também esotéricas e ocultistas, o feminino e o masculino estão sempre em pé de igualdade, em todos os sentidos possíveis. Então, o feminino e o masculino, eles trabalham numa espécie de complementariedade igualitária. Não há espaço para qualquer tipo de visão que não seja dentro desse igualitarismo. Então, James Wesley Stevens estabelece essa relação, porque dentro de todas essas ideologias, né, a monogamia compulsória, a feitiçaria e o feminismo, a ideia de um homem e de uma mulher, ou do masculino e do feminino, ou dos direitos iguais entre homens e mulheres, ela está presente. E não se enganem, meus amigos, é o que eu falo nesse canal aqui há anos. A monogamia que o feminismo defende hoje, meu amigo, não é nem de longe aquela monogamia que foi defendida aí ao longo dos séculos pela civilização ocidental cristã. Eu não concordo mais com ela, isso é óbvio, mas ainda assim eu reconheço que era uma monogamia que eu chamaria de semi-patriarcal. E por que semi-patriarcal? Porque o homem ainda tinha alguma liderança dentro da família. O homem cristão, ao longo dos séculos, ele herdou muito daquela figura que existia no direito romano do pater familias. Então ele era o pastor do lar, ele era a autoridade, as principais decisões cabiam ao homem ainda como chefe da família, a mulher era sua auxiliar, e até mesmo o nosso Código Civil de 1916, né, que como eu já falei diversas vezes aqui no canal, ainda refletia esse modelo monogâmico mais vinculado a essa tradição romana cristã, né, ou greco-romana cristã, como eu costumo dizer aqui no canal. Porque, meu amigo, a civilização cristã ocidental nada mais é do que uma mistura de Grécia, Roma e aspectos do judaísmo e das escrituras. Mas enfim, então não se iludam. Você que é cristão aí hoje defende a monogamia, que não, a Bíblia diz que é só um homem, só uma mulher. Meu amigo, isso é um delírio tão grande. O modelo de masculinidade bíblico, ele é um modelo patriarcal, meu amigo. Se o sujeito tiver que ser monogâmico, como foi o caso de Isaac, sem problema. Agora, se ele tiver que ser também polígamo, como foi o caso de Israel, como foi o caso de Davi, e como foi o caso de outros patriarcas, sem problema também. Essa ideia de monogamia, principalmente monogamia compulsória, ela é completamente estranha às escrituras. Só que as pessoas já estão tão mergulhadas nessa ideologia monogâmica compulsória que elas tentam ler as escrituras e de qualquer forma encontrar ali a justificativa para a monogamia. Então distorcem os textos, distorcem aspectos culturais, distorcem as verdades por trás das escrituras e a própria masculinidade bíblica, justificando a monogamia compulsória. E pasmem os senhores, tá? Muitos homens fazem isso. Não estou falando as mulheres ficarem revoltadas. Isso aí já é de se esperar, como o próprio James Wesley vai falar aqui na conclusão, que essa sim eu vou ler na sequência com os senhores. Agora, homens, cara, homens, cadê o brio da masculinidade? Eu sempre falo nesse canal aqui, o problema é que tem muita gente que acha que, não, o Duarte defende que eu tenho que sair por aí arranjando duas esposas. Meu amigo, não é isso. Mas resgatar essa masculinidade bíblica, patriarcal, é fundamental, mesmo que você nem se envolva. E essa masculinidade patriarcal bíblica, meu amigo, definitivamente ela não é de monogamia compulsória. Isso aí é uma criação greco-romana, já há vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Então é interessante percebermos essa relação que existe de fato entre monogamia, feminismo e bruxaria, porque a Wicca trabalha muito com essa ideia também, né, de energia masculina, energia feminina. Enfim, senhores, mas para concluirmos então a leitura desse livro aqui no canal, eu vou ler com vocês na íntegra a conclusão do livro, que é o capítulo 7. Não é uma conclusão muito grande, mas vale a pena tecer alguns comentários. E o senhor James Wesley Stevens, então, já inicia o capítulo 7 citando uma passagem a respeito da qual, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos dos homens serão os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus 10, 34 a 36. Então tem muita gente que tem uma visão
equivocada do cristianismo, né? Como se ele fosse algo, um pacifismo e tal. Muito embora eu já não seja mais cristão, né? Vocês sabem que eu professo agora uma fé messiânica, então eu evoluí de Jesus Cristo para Yeshua HaMashiach. Isso tem muita relevância, não é só uma questão de nomes, mas enfim, o fato é, meus amigos, que o messianismo, ou mesmo o cristianismo, a depender de como você interpreta essa fé, eles não têm essa passividade toda que as pessoas pregam, não. Muito pelo contrário, a defesa da fé, a defesa dos princípios evangélicos, né, do princípio do evangelho, que nada mais é do que uma interpretação correta da Torá, vai gerar muito conflito, vai gerar muita confusão na sociedade, vai gerar muito debate, como é exatamente o caso da poliginia. A nossa cultura, ela insiste na ideia monogâmica compulsória e ainda quer justificar isso à luz das escrituras. Vêm as pessoas aqui, citam sempre as mesmas passagens, com interpretações equivocadas, com inferências equivocadas. Por quê? Porque querem defender, de qualquer forma, a monogamia compulsória. Então, assim, ao longo dos anos, meu amigo, o que eu mais tenho arranjado é confusão com família, com amigo, com colegas, enfim, no trabalho, tentando mostrar para as pessoas que a masculinidade bíblica patriarcal não tem nada a ver com essa monogamia compulsória que vigora entre nós. Então, de fato, eu não vim trazer a paz, né? Eu vim realmente trazer a espada, indo na mesma esteira aqui do Messias. E aí o senhor James Wesley Chivers, então, né, inicia a conclusão. Poligamia é um assunto polêmico, eu que o diga. A verdade é aceitável para a maioria das pessoas, até que comece a fazer exigências complexas sobre suas vidas. Então, por afetar sua zona de conforto, a maioria retroage amargamente. E aqui é um fato, né? As pessoas estão dispostas a defender a verdade até que essa verdade não se torne muito inconveniente, né? Quando essa verdade começa a ter que trazer muitos inconvenientes, aí as pessoas preferem se ajustar ao politicamente correto, ou elas preferem simplesmente se omitir, porque eu tenho certeza que um monte desses líderes religiosos, sejam eles pastores, enfim, até mesmo rabinos hoje em dia, né? Que defendem que as escrituras, não, elas realmente defendem um modelo monogâmico de família, etc. Muitas dessas pessoas sabem que isso não é verdade, mas simplesmente preferem se ajustar ao sistema, porque é mais fácil você, né? Ah, não é assim mesmo, do que você ter que encarar essa verdade e as implicações que elas trazem, né? Então, a maioria realmente se acomoda. Vamos supor, por um instante, que tudo o que eu disse até aqui seja falso. Suponhamos que eu tenho entendido de modo completamente errado os ensinos da Bíblia. E se eu estiver completamente errado acerca da poligamia? É uma pergunta que ele faz. E se existir algum tipo de ensino esotérico sobre a monogamia na Bíblia que eu deixei escapar? A que a minha crença na poliginia nos levaria? São perguntas que ele faz. E aí ele continua. Bem, nos levaria à moralidade de Abraão e à estrutura familiar de Jacó. E isso aí é uma coisa, né? Quem defende que a Bíblia, não, realmente o certo é monogamia compulsória, você vai ter que rejeitar realmente Abraão e os patriarcas como seres imorais, né? Mas ele diz, olha, a minha crença na poliginia me leva então de volta à moralidade de Abraão e à estrutura familiar de Jacó. Nos levaria, continua ele, à companhia de Martim Lutero e Carlos Magno. Lutero, de fato, defendeu, né, a possibilidade de um casamento com uma segunda esposa. É uma situação muito controversa dentro do protestantismo e mesmo dentro da linha católica, né, que vê isso de uma forma equivocada, mas enfim. E Carlos Magno, que foi um rei que é louvado pela igreja até hoje como um grande libertador da fé cristã, mas tinha ali, meu amigo, pelo menos umas 4 esposas, né? Então ele diz que conduziria a essas linhas de pensamento. Ainda assim, continua ele, nos levaria a uma moralidade superior aos padrões atuais do reino da sodomia, adultério e prostituição. E é interessante que no capítulo 6, ele explica de fato como sodomia, adultério e prostituição são consequências inevitáveis do quê? Feitiçaria, né, ou bruxaria, monogamia e hoje, né, atualmente, tem aí uma cooperação enorme do feminismo para gerar essa situação, essa sociedade completamente degradada na qual a gente vive hoje. O Ocidente, meu amigo, está numa decadência sem fim. E as pessoas não conseguem enxergar a relação entre monogamia e essa situação que acontece, né, a monogamia compulsória. Porque uma masculinidade saudável, meu amigo, é incompatível com uma sociedade tão degenerada como essa que a gente está vivendo hoje. E ele continua. Ainda que meus argumentos estejam errados, nós ainda nos saímos melhor do que o quadro degenerado atual. Sem dúvida alguma, meu amigo. Se a gente vivesse uma sociedade poligínica, mesmo no pior tipo de poliginia, sei lá, pensa aí numa sociedade brutal, oriental, muçulmana hoje, ou numa sociedade tribal africana,
Eu garanto que os padrões morais nessa sociedade, meu amigo, ainda são muito melhores do que os padrões morais que nós temos aqui entre nós ocidentais, né? Livres das amarras, etc. O pessoal com liberdade sexual, liberdade moral. Aí tem surgido o quê? Meninas, degradação da família, destruição dos valores morais, da família, enfim. Então ele conclui, eu concordo com ele, mesmo que nós vivêssemos no pior tipo de sociedade poligínica, ela ainda seria moralmente superior a tudo isso que nós temos visto hoje. A poligamia, continua ele, pode ser, nesse sentido, ao menos metade do caminho até um completo retorno à pureza moral. Então, sem dúvida alguma, meu amigo, entre viver em uma sociedade poligínica e viver em uma sociedade como essa que nós vivemos hoje, olha, eu não tenho nenhuma dúvida que qualquer sociedade poligínica seria muito melhor. Lembrando, meu amigo, que poliginia é casamento com mais de uma esposa, não tem nada a ver com poliamor, não tem nada a ver com relacionamento aberto, não tem nada a ver com baixaria, com essas putaria que existe hoje em dia aí, né? Que o pessoal, isso é poliginia. Não, isso não é poliginia. Poliginia é família. É uma sociedade baseada na família e uma família patriarcal como há, inclusive, que é o modelo que a Bíblia, que as Escrituras defendem. O tempo dirá se os argumentos aqui apresentados, né, ao longo do livro irão produzir algum fruto de mudança entre nós. Sejamos honestos. Muitas mulheres rejeitarão veementemente a poligamia, ainda que isso seja nocivo a elas mesmas. Isaías nos diz que as mulheres não se renderão, Isaías 4:1, né? Nos diz que as mulheres não se renderão à poligamia até que tenham sido atingidas por um desastre ou perdido sua proteção estatal, que são coisas que certamente vão acontecer em breve, meu amigo. Então, o que eu já tenho visto é, o Estado hoje já tem descartado as mulheres e as substituído por quem? Pela questão das trans. A ideologia transgênero, ou identidade de gênero, né, ou políticas de gênero, como eles costumam dizer, mas na verdade é uma ideologia, já tirou o feminismo raiz de lado. Hoje as mulheres já estão sendo preteridas em nome das mulheres trans. Então, se a mulher hoje for questionar as mulheres trans no esporte, for questionar os privilégios que as mulheres sempre tiveram, que agora estão sendo atribuídos às mulheres trans também, ela vai ser cancelada. Então as mulheres estão começando a perder essa proteção estatal já. Então isso é uma coisa que já começou. Mas mesmo assim, nesse cenário, onde você tem mulheres cada vez mais encalhadas, né, numa fase avançada da idade delas, onde as mulheres têm simplesmente sido usadas e descartadas, onde você tem um número enorme de mulheres numa idade avançada que ainda delira com um relacionamento ideal, mesmo em uma sociedade como essa que nós vivemos atualmente, meu amigo, as mulheres não querem nem saber de poliginia, vêm aqui no canal e criticam, acham essa ideia absurda. Então vamos ser realistas, realmente as mulheres não querem nem saber disso. Preferem ficar pra titia, preferem ficar com os gatos e com os seus cãezinhos, ao invés de realmente entregarem-se a um relacionamento poligínico. Então isso aí não é nenhuma surpresa. Isso é lamentável, pois a poligamia pode fazer com que, ao longo do tempo, evitemos aquele dia fatídico. Meu amigo, cedo ou tarde, a profecia de Isaías 4:1 vai se cumprir novamente. Eu sempre falo isso aqui no canal. As profecias têm um caráter cíclico, principalmente profecias verdadeiras, como é o caso das profecias das Escrituras. Vai acontecer num outro contexto, diferente do original? Sem dúvida. Mas os motivos serão muito parecidos, como tem diversos vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. E aí, enfim, ele conclui com algo que eu acho interessantíssimo e que é uma ideia que eu tenho defendido ao longo dos anos aqui no canal. Receio que esse livro seja pouco e já tenha vindo tarde. Nossa sociedade, mesmo os cristãos, já estão demasiado impregnados de feitiçaria para evitar a destruição. E eu complementaria, demasiado impregnados de paganismo. Infelizmente, a fé cristã, eu não estou dizendo que o cristianismo é paganismo, como tem gente que vem aqui e interpreta de forma errada. Eu estou dizendo que o cristianismo, infelizmente, também tem algumas raízes pagãs que o impregnaram de tal forma que para eles, cara, para os cristãos hoje esse discurso aqui é um absurdo. Falar de poliginia, de modelo patriarcal bíblico, para eles é um absurdo. Por quê? É por conta das raízes dentro das escrituras? Não. É por conta das raízes greco-romanas que se infiltraram no cristianismo. Continua ele. A vida continuará, mas apenas para o remanescente. O remanescente será polígamo e irá sobreviver. É ao remanescente que me dirijo nesse livro. Espero que você seja um deles. Senhores, e é exatamente ao remanescente que eu também tenho me dirigido nesse canal aqui ao longo dos anos. Tenho apanhado bastante, tenho sido massacrado aqui, mas continuarei a defender isso, porque eu tenho certeza que o remanescente vai compreender essa mensagem. O geral, a massa, está realmente mergulhado na degeneração,
na degradação, na destruição do ser humano, meu amigo. Já não tem mais esperança. Infelizmente, o mundo jaz no maligno, como dizem as escrituras. Nós não temos mais muito o que esperar aqui. É uma sociedade cada vez mais promíscua, cada vez mais sem valores, cada vez mais degenerado. O que você tem para esperar daí para frente é isso. E aí mesmo os caras que muitas vezes, né, como eu sempre digo aqui, se dizem esclarecidos, se dizem aí iluminados, vêm aqui e não entendem que uma masculinidade saudável, uma masculinidade plena, meu amigo, ela não se curva perante monogamia compulsória. Ela não se curva perante essas exigências feministas, essas exigências igualitárias. É um homem que tem plena consciência da sua masculinidade e do seu potencial de liderar uma família, seja com uma única esposa, como foi o caso de Isaac, insisto, seja com mais de uma esposa, como foi o caso de Jacó. Mas essa é uma mensagem que, infelizmente, só faz sentido ao remanescente. E assim como o senhor James Wesley Stevens, eu espero que você seja um deles, meu amigo. Você que aqui me escuta nesse canal, é a você que eu me dirijo, você que faz parte do remanescente. Então, senhores, terminamos com isso a leitura do nosso querido livro Eros Made Sacred, né? Espero que realmente possa ter sido uma série boa aqui. Demorou muito tempo, né? Levou mais de 2 anos, porque eu fiquei muito tempo parado. Mas se você não assistiu, assista lá do começo. Você vai entender desde a introdução do livro, passando pelos capítulos, muita coisa boa. Responda a muitas objeções que muitas pessoas aqui me fazem ao longo do tempo, né, sobre essas questões do ponto de vista bíblico. As pessoas às vezes vêm com as mesmas objeções, sendo que eu já respondi a muitas delas em vídeos, aliás, a quase todas. Para ser bem honesto, até hoje não vieram com nenhuma objeção que eu não tivesse respondido antes em nenhum vídeo ou em nenhum tipo de comentário que eu faço aqui no canal. Enfim, senhores, espero que realmente quem tiver que compreender essa mensagem, compreenda. Como disse o James Wesley Stevens aqui, vou repetir, espero que você seja um dos membros do remanescente. E, meu amigo, o remanescente não será monogâmico. Lembrando sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Altíssimo nos abençoe.